Shalom Haverim, Shalom amigos. Estou aqui num sítio arqueológico muito importante e pouco conhecido do público em geral. Estou nas colinas do Golã, numa cidade antiga, datada de 2 séculos antes da Era Comum e que foi muito importante durante a grande revolta contra os romanos. Esse local é exatamente um símbolo da resistência e do patriotismo judaico na luta contra os romanos, especialmente no ano 67. Eles conseguiram resistir entre o ano 66 e o ano 67. Aqui simplesmente veio o rei Agripa II tentar destruir o cerco dessa cidade, a fortaleza dessa cidade, e foi expelido. Uma legião romana e foi expelida por um mês. Eles ficaram aqui, foram expelidos. E depois simplesmente vieram 3 legiões romanas. E passaram 7 meses até conseguir, depois de grandes baixas nas legiões romanas, eles conseguiram, enfim, furar o bloqueio, o cerco, e adentrar a cidade, e simplesmente foram 9.000 judeus que foram mortos na guerra. Os restantes, os que sobraram, preferiram se atirar do penhasco aqui de Gamla. Gamla significa camelo, porque vocês vão ver, parece realmente a corcunda do camelo, o penhasco. Eles preferiram atirar-se do penhasco do que serem escravos dos romanos. O que há de mais interessante também é o comandante judaico, o comandante do exército judaico, da resistência judaica. O comandante ele é bem conhecido do público em geral. Trata-se de Yosef ben Matitiyahu, mais conhecido como Flávio Josefos. Ele foi o único que escapou de tudo isso, porque quando todos os judeus decidiram, os que sobraram, decidiram se jogar do penhasco e morrerem como homens livres e jamais serem escravos, ele, que tinha feito esse pacto de fazer o mesmo, na hora H, não fez e não pulou e se entregou aos romanos. E dessa forma se tornou, inclusive, o historiador do imperador Vespasiano, que era o imperador na época desse cerco. Então, muitos até hoje consideram Flávio Josefos e Yosef ben Matitiyahu um traidor por causa disso. Bom, antes da gente adentrar a cidade, quero mostrar para vocês aqui, olha só que interessante, aqui nós temos 2 prensas de azeite antiga. Inclusive Gamla, no passado, ela era tida como a cidade onde produzia o melhor azeite da região. Se Corazim era a cidade que produzia o melhor trigo, aqui em Gamla se produzia o melhor azeite. Aqui vocês estão vendo a prensa mais tradicional de todas, que é exatamente a prensa com essa grande pedra que esmagava as azeitonas que estavam dentro de bolsas. E dessa forma se produzia o azeite. Shemen Zait em hebraico. E aqui nós temos um outro tipo de prensa, essa um pouco mais moderna do que a outra, que era exatamente através ia rodando essa prensa aqui, e dessa forma espremia aqui embaixo as bolsas de azeitonas, e esses rasgos aqui na pedra exatamente extraía aqui embaixo, ó, se captava aqui embaixo o azeite. Tá vendo aqui? O azeite caía aqui e era coletado. Bom, nós vamos dar uma caminhada por Gamla. Vou mostrar a vocês como é bonito o lugar, como é belo o lugar, e tentar mostrar a vocês também a antiga cidade de Gamla, os restos arqueológicos que ficaram, tá bom?
Então vamos conosco. Olha só, gente, como é bonita aqui a natureza em Gamla. Vocês estão vendo aqui exatamente pés de mostarda. Olha só quantos. Bonitos. Vamos seguindo que a gente vai ver uma cachoeira. Gamla tem duas coisas bem interessantes como recorde aqui em Israel. Primeiro, Gamla possui a maior cachoeira de Israel. 51 metros a queda da cachoeira, 51 metros. Que inclusive é o mesmo tamanho das cataratas do Niágara, 51 metros. E Gamla também possui a primeira sinagoga de Israel, a sinagoga mais antiga de Israel. Os arqueólogos encontraram em Israel, e se tem certeza disso, 6 sinagogas que foram construídas durante o templo. Ou seja, do ano 70 para trás. 6 sinagogas do ano 70 para trás. E a mais antiga é exatamente a sinagoga aqui de Gamla. Vamos caminhando aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, aqui vocês estão vendo uma estrutura mortuária antiga, com 2 pedras verticais embaixo e uma fazendo telhado. Isso é chamado dolmen. O dolmen marca exatamente tipo uma câmara mortuária. Gente, isso aqui tem basicamente 4.000 anos. 4.000 anos. Foram encontrados 716 dolmens desse aqui em Gamla. Indica que os cananeus, eles praticavam esse tipo de sepultamento. Então isso aqui é da época de Abraão, tá? Da época de Abraão, da mesma época. Muito interessante. Gamla já era habitada pelos cananeus. Sim, são vários desses. São 716 encontrados aqui no parque de Gamla. Vamos seguir na nossa trilha. Bom, pessoal, continuando a nossa aventura. Estamos indo em direção a Nafal Gamla, a cachoeira de Gamla. Que vocês veem o córrego dela, tá? As águas que ela está que está caindo dela, está correndo por esse vale. Observe que Gamla está assentada na montanha, ali em cima. Ali em cima está a cidade de Gamla. Nós estamos dando a volta. Foi exatamente daquele penhasco que os remanescentes judeus, que resistiram ao máximo que puderam, 7 meses resistindo a 3 legiões, 12.000 soldados romanos, preferiram se atirar daquele penhasco para não serem capturados, não se tornarem escravos dos romanos. Eles disseram: preferimos morrer livres do que viver como escravos. O único que ficou vivo foi Yosef Ben Matitiyahu, justamente o comandante, que disse que pularia por último, mas não pulou e se entregou aos romanos e fez amizade com Vespasiano, o imperador, e se tornou seu historiador. Até hoje há essa discussão. Flávio Josefo, enfim, ele foi um herói ou um traidor? Para muitos, um traidor. Para outros, uma grande importância pelo que produziu depois, porque suas obras são exatamente muito importantes para se entender as histórias no primeiro século, especialmente as guerras, especialmente a destruição de Jerusalém e tudo que se passou durante a grande revolta, porque ele vivenciou tudo isso. Inclusive a descrição sobre Matsada,
em 73, 6 anos depois daqui de Gamla. Gamla, inclusive, é considerada Matsada do Norte. Vamos lá. Vamos continuar. Continuar aqui a nossa jornada. Mais uma tomada para vocês aqui. Olha desse vale. Que vale lindíssimo, lindíssimo. Observe ali, parece realmente a corcunda de um camelo. Um camelo quando ele se deita. É por isso que é chamado Gamla. Em aramaico quer dizer camelo. Gamal em hebraico quer dizer camelo também. A mesma palavra. Os dois idiomas, tanto o aramaico como o hebraico. Realmente lindo, 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 lindo. A esposa me chamou a atenção como é bonito esse vale, realmente, o canyon. E no meio do vale, como muito acontece em Israel, vocês estão ouvindo barulho de águas que passam no meio desse vale. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte alta ali para ver a cachoeira. Eu vou mostrar para vocês como é bonita. Bom, gente, acabei de chegar aqui na Mapal Gamla. Gamla, a cachoeira de Gamla, que tem exatamente 51 metros, é a maior cachoeira de Israel, uma das maiores do mundo também, tá? Olha, coisa linda, maravilhosa, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu estou vendo muito bem daqui. Olha que coisa incrível, maravilhosa, aqui em Gamla, que testemunhou exatamente o que aconteceu nesse desfiladeiro. Foi exatamente aqui que os remanescentes heróicos guerreiros de Israel, que lutavam pela libertação de Jerusalém e do povo de Israel, após o cerco de 66 da grande revolta, Gamla foi a cidade que se uniu, que se juntou, inclusive com seus próprios habitantes, para se fortalecer aqui, se refugiar aqui, criar uma fortaleza contra os romanos. Como eu disse, os romanos tentaram, primeiro através do rei Agripa, que servia a Roma, Agripa III, Agripa II, não me lembro agora, não me recordo agora exatamente. Ele veio tentar repelir a revolta, e o que aconteceu? Seu exército foi repelido. Depois veio uma legião romana, com 4.000 soldados, foram repelidos. Um mês de cerco, foram repelidos. E por último, Vespasiano enviou 3 legiões, 3 vezes 4, 12.000 soldados romanos, uma máquina brutal de guerra, Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as catapultas dos romanos. Foram encontrados aqui na cidade antiga de Gamla, simplesmente 6.000 pontas de balísticas romanas, de flechas atiradas por essas catapultas. 6.000 foram encontrados aqui. Então foi um massacre. Agora Roma também perdeu praticamente 2 legiões aqui de homens, 6.000 homens aqui eles perderam. Os guerreiros de Gamla lutaram bravamente, né? Os heróicos judeus lutaram bravamente aqui, resistiram aos romanos, resistiram à ocupação romana. E os que restaram, quando Roma conseguiu furar o bloqueio, o muro que foi construído aqui, preferiram se atirar desse penhasco. Por isso eu fiz questão de vir aqui, porque são mais de 1.900 anos, quase 2.000 anos, em que essas pedras aqui embaixo, esse local testemunhou esse ato heróico, essa resistência heróica. E como as pedras falam, mas falam através das observações humanas. Então, por isso que é muito bom a gente vir ao lugar, testemunhar isso e reviver essas histórias. As vozes desses homens e mulheres valentes, guerreiros, bravos guerreiros,
que não aceitavam a dominação de Roma, elas continuam ecoando nesse vale. Essa Gamla, esse local é, sem dúvida nenhuma, uma história de patriotismo, de amor à liberdade. Esse é um local exatamente que nos conta sobre liberdade humana, o valor da liberdade humana, que não tem preço. Como eles mesmos disseram antes de se atirar, eu prefiro morrer livre do que viver como escravo. Vamos continuar a nossa jornada. Bom, gente, aqui da parte de cima, tá ventando um pouco, o som não vai sair muito bom, mas é só para vocês verem a cidade de Gamla, daqui de cima. Por isso o nome é Gamla, porque ela está exatamente numa colina. Vou aproximar um pouco para vocês verem. E parece uma corcunda de um camelo. Aí vem o nome Gamla. Gamal em hebraico, Gamla em aramaico. Dá para você ver ali a sinagoga mais antiga de Israel. Exatamente aqui, ó. Aqui é a sinagoga mais antiga de Israel. Tá? E em cima, toda a cidade de Gamla. Para lá que nós vamos agora. Nos sigam. Bom, gente, tá ventando bastante. Não quero perder a oportunidade ainda da parte de cima. Vocês verem aqui, ó. Eles atiravam, inclusive, pedras pontiagudas. Muitas delas, 6.000 delas encontradas lá na cidade de Gamla. Tocar na pele da pessoa perfura, como se fosse hoje em dia um calibre .70. Calibre .70. Vocês estão vendo aqui, ó. De madeira. Refeita. Os achados arqueológicos. Mas é exatamente como era, olha só. Um mecanismo realmente arrojado da maior máquina brutal de guerra do primeiro século. As legiões romanas. Ali embaixo vocês estão vendo Gamla. Ruínas da antiga sinagoga e da cidade que resistiu bravamente aos romanos. Foram precisos três legiões do exército romano para conseguir deter os corajosos guerreiros de Gamla. Vamos seguindo para vocês verem mais de perto. Inclusive, eu tenho uma dessas balísticas, dessa catapulta lá em casa, que eu ganhei de um arqueólogo. São milhares dessas, centenas de milhares dessas aqui em Israel. Vamos seguir. Aqui para vocês, uma tomada mais aproximada de cima da cidade de Gamla. Realmente parece a corcunda de um camelo, por isso Gamla. Fruto das observações, as pessoas no mundo antigo chamaram esse lugar de Gamla. Eles escolheram essa colina para fazer essa cidade fortificada, para resistir aos romanos. Aqui, deixa eu puxar minha foto aqui. Aqui, ruínas da antiga sinagoga, mais antiga de Israel. Já, se o Eterno assim nos permitir, estaremos lá para filmar para vocês todos os detalhes. Bom, gente, eu tenho um desejo muito grande de mostrar para vocês essa cidade que é pouco conhecida e que não pode ficar esquecida. Que eu vou encarar essa aventura, essa grande aventura de descer por aqui, por esse caminho tão complicado, tão difícil, tão extenuante, para chegar lá embaixo e poder registrar para vocês o local. Então, vou começar agora a minha aventura aqui. Eu espero que eu consiga. Vou tentar, vou fazer de tudo. Medo eu não tenho. De disposição eu tenho. Eu só não tenho, os anos da juventude. Mas vamos lá. Me segue. Vamos lá. Bom, gente, acabei de descer da parte alta.
lá de cima. Lá em cima onde eu estava, desci toda essa montanha. É um pouco extenuante realmente, tá? Mas vale a pena. Ali é a cidade de Gamla. Estão vendo aqui? Por isso Gamla, a corcunda de um camelo. E ali no topo da cidade, obviamente, a cabeça do camelo. Bom, eu estou um pouco com sede. E ainda bem, viu? Que os parques em Israel respeitam isso. É um lugar que todo parque sempre tem água para beber. Água boa para beber, gelada. Eu vou aproveitar agora e vou fazer isso. Mais chotear. Água para beber. Águas para beber. Bom. Forte, hein? Eu vou pedir licença a vocês, vou beber aqui, tá? Depois de me refrescar bastante ali com a água, vamos dar continuidade à nossa aventura. Gente, estamos aqui, chegando na cidade de Gamla. Nós estamos bem perto. Essa parte aqui descreve uma arma balística romana que atiravam centenas, até milhares de pedras redondas, maciças, para não só atingir os moradores, como também destruir as muralhas de Gamla, o cerco que eles fizeram, tentar furar o bloqueio de Gamla. Olha que vocês estão vendo aqui exatamente como era, como funcionava. Se colocava aqui as pedras redondas, tem várias aqui inclusive, ó, para se atirar daqui na cidade. 3 legiões romanas, 3. Shalom. 3 legiões romanas que foram convocadas por Vespasianos para furar esse bloqueio. Já que a primeira não teve sucesso, foram 3, 7 meses, bem documentado por quem viveu no lugar, por quem passou por tudo isso, Yosef Ben Matitiyahu, Flávio Josefo. E a pergunta continua: Flávio Josefo foi um vilão ou foi um herói? No final eu vou dar minha opinião, tá? No final darei minha opinião, só no final. Vocês podem, cada um, ter a sua própria opinião, como muitos têm até hoje. E quero dizer para vocês, bastante polêmico e dividido, viu, aqui em Israel. Praticamente metade o considera um vilão, um inimigo, um traidor, e metade considera ele um herói. No final eu vou dar minha opinião. Vamos continuar, que nós vamos adentrar agora a cidade de Gamla. Obviamente que o portão da cidade estava fechado quando os romanos chegaram. Mas aqui, vocês verem aqui, ó, aqui é a porta da cidade. Estou adentrando agora a cidade do primeiro século, da época de Yeshua. Nós vamos também visitar a sinagoga mais antiga de Israel. A sinagoga mais antiga de Israel. Ela está exatamente ali. Estão vendo? Estrutura da sinagoga. Olha ali, ó. Vou filmar para vocês aqui. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Opa! Aqui, ó. Dá uma tomada para vocês. Claramente uma sinagoga, não há dúvida. Por quê? Porque toda sinagoga antiga, especialmente do primeiro século, é exatamente assim, com essa estrutura. Uma sinagoga magnífica, por sinal, com uma visão incrível. Eles colocaram a sinagoga na melhor parte da cidade, uma visão maravilhosa do vale, das montanhas. Resistiram bravamente aqui. Essa sinagoga é exatamente da época de Yeshua. Yeshua esteve aqui
Possivelmente. Possivelmente. Porque era uma das 6 sinagogas existentes na época do primeiro século. 6 sinagogas existentes que foram descobertas, né, que se tem certeza que estavam de pé durante o templo. É óbvio que após a destruição do templo se multiplicou a quantidade de sinagogas, isso é óbvio. Mas até então, quando se tinha o templo, não eram muitas sinagogas que existiam. Existiam mais sinagogas em cidades mais distantes de Jerusalém. A visão aqui realmente é maravilhosa dessa sinagoga. Eu vou continuar subindo para vocês verem exatamente a cidade em si e nós comentarmos mais um pouco sobre o heroísmo desses judeus que estiveram aqui e desafiaram o Império Romano no Grande Cerco de 67. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Já vimos a sinagoga. Agora vou subir para vocês verem a cidade em si. Opa! Segura. Vale todo o esforço, gente. É uma história emocionante, verdadeira. Eu fico feliz de poder registrá-la. Eu fico feliz de dar voz a esses heróis esquecidos e completamente negligenciados pelos livros de história. Porque a história só fala sobre os que venceram a batalha. A história só dá vez aos romanos. Porque a história foi contada exatamente pelos romanos. Mas eles podem ter perdido a batalha, mas o povo de Israel não perdeu a guerra. Eles só perderam batalhas, mas não a guerra. Estão vivos, estão de pé de novo, e a nação está mais forte do que nunca. O povo vive. Os romanos pensaram que haviam exterminado os judeus. Foram vários momentos, desde o cerco, o Grande Cerco de 66. Primeiro foi o cerco de 66, depois o cerco aqui em Gamla, depois o cerco lá em Matsada, lá no sul, a fortaleza de Matsada. E por último, eles resistiram bravamente até o ano 130. E a partir de então, os romanos pensaram: não há mais povo de Israel, não há mais judeus, eles se acabaram. E o povo está vivo de novo. Bom, gente, esse local aqui é emocionante, eu diria, estar aqui. Por quê? Foi exatamente daqui. Nós estávamos mais cedo do outro lado. Lá ao fundo está a cachoeira de Gamla, que nós filmamos. Mas foi exatamente aqui. Foi documentado, bem documentado, pelo próprio Flávio José que participou. Foi exatamente aqui, dessas pedras. Dessas pedras. Essas aqui, ó. Estou filmando aqui para vocês. Essas pedras foram exatamente as pedras que testemunharam o ato de heroísmo dos remanescentes, os últimos soldados, os últimos homens que estavam aqui e presenciaram os romanos, após 7 meses, conseguir derrubar as muralhas
e adentrar a cidade. Uma carnificina. Eles chegaram ao ponto de ficarem aqui encurralados nesse lugar e decidiram pular daqui abaixo para não se submeterem à escravidão romana. Fizeram um pacto e disseram: a liberdade nossa é sagrada e somente o Eterno pode tirá-la. Não há outra escolha. Só há uma forma: liberdade. Então, é melhor morrer livre do que continuar vivo sendo escravo. Fizeram esse pacto o comandante deles, Yosef Ben Matitiyahu, Flávio Joséfos. Um a um foi pulando aqui abaixo, e o outro seguindo, até que ficou Flávio Joséfos. Yosef Ben Matitiyahu, o nome dele. Mas aí, desse penhasco, quando chegaram as legiões romanas, o Flávio Joséfos não pulou. E a partir de então passou a ser chamado Flávio Joséfos. Ele foi levado até Vespasianos, e a partir daí Vespasianos, que se afeiçoou por ele, por ser um homem muito inteligente, bem versado nas palavras, na escrita, e falante do latim, do grego, do hebraico e do aramaico, colocou ele como historiador romano. Ironia das ironias, né? E aí, gente, vem a seguinte pergunta. Essa pergunta eu quero responder mostrando para vocês ali ao fundo o Kinneret. Olha aqui, ó. Aqui é o Kinneret, o mar da Galileia. Toda essa água que vem daquela cachoeira vai para o Kinneret. A água da cachoeira dali, que vem descendo por esse vale. Olha lá, a cachoeira ali, ó. Aí, aqui é a cachoeira. Ela vem descendo pelo vale e vai até o Kinneret, lá da Galileia. Bom, a pergunta que eu faço é essa. Você acha que Flávio José foi um vilão? Ou foi um herói? Um traidor dos seus companheiros de batalha? Ou um herói? Bom, a minha opinião é: você não precisa classificar uma pessoa só com uma coisa. A pessoa pode ser vilã e pode ser herói ao mesmo tempo. Ela pode ser vilã num momento e pode ser herói em outro. Eu considero que ele foi um traidor a fazer um pacto com os seus comandados e não cumprir. Mas também considero ele muito importante, pois depois documentou muito bem toda a história, não só para os romanos, mas para toda a humanidade, porque se não fosse Flávio Joséfos, nós nunca saberíamos sequer o que aconteceu aqui. Claro que nós só temos a versão dele, não temos outras versões, que seria muito importante. Mas é melhor você ter uma e ter informações que são inclusive comprovadas arqueologicamente, como aqui em Gamla e em outros lugares que ele escreveu, do que não ter nada. Então ele foi importante sim, e é importante até hoje, os seus escritos, como o maior historiador do primeiro século, sem dúvida nenhuma. Mas também foi vilão aqui, também ele foi um traidor aqui, né? O que é que diria os seus comandados após, se pudessem estar vivos agora e poder responder essa pergunta? Eles seriam as melhores pessoas para responder isso. Então eu tenho essas duas opiniões sobre ele. Não precisa você ficar só com uma. Você pode ter as duas. Eu tenho as duas opiniões. Difícil julgar, né? Ele não suportou. Ele queria viver. A vida é muito forte. A vida é mais forte do que a morte, sem dúvida nenhuma. Isso a gente tem certeza. A vida é mais forte que a morte. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui vários achados arqueológicos de pedras furadas, utilizadas de diversas
formas, tanto para moer grãos, tanto também para acondicionar o reservatório de azeite, reservatório de grãos, e também pedras que são utilizadas na navegação. Aquelas pedras que se amarram como âncoras. Eu estou vendo ali embaixo. Estranho, porque aqui está bem distante do Kinneret, mas foram encontrados aqui. Bom, vamos continuar nossa jornada por Gamla. Shalom. Mais uma vez aqui a tomada do local onde aconteceu. E vamos adentrar aqui na cidade propriamente dita. Vocês vão ver, é muito emocionante você poder visitar um local de 2000 anos atrás. E desde então, desde que foi destruída, gente, nunca mais foi reconstruída essa cidade. Ficaram apenas as ruínas aqui. Isso, por um lado, é muito bom, porque foram preservadas e bem preservadas essas ruínas. Dando voz assim aos habitantes, os bravos habitantes, intrépidos, valentes, corajosos. Vocês estão vendo aqui, ó, casas, vários andares. As pessoas habitavam mais na parte de cima das casas, ou seja, nos telhados, como nós chamamos. Os quartos ficavam em cima, na parte de baixo ficavam animais e também alimentos. Aqui onde estamos agora, nesse local, nós temos aqui exatamente restos arqueológicos de uma prensa de azeite. Beit Bad. Que coisa emocionante. Olha só, uma prensa de azeite. Isso aqui tudo utilizado como prensa de azeite. Essas pedras aqui. E olha aqui, ó, o local onde ficava armazenado o azeite. E olha a informação que eu vou dar para vocês. O azeite de Gamla era considerado o melhor azeite de Israel. O melhor azeite de Israel no primeiro século. Se Corazim tinha o melhor trigo, Gamla tinha o melhor azeite. Corazim, o melhor trigo. Gamla, o melhor azeite. Uma tomada aqui para vocês verem essas casas. Não é permitido adentrar. Vou mostrar para vocês aqui uma reconstrução que os arqueólogos fizeram de como era a cidade. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, enquadrar aqui. Então aqui, ó, observe. Então, vários andares, estão observando? Casas de com várias partes, né? Uma em cima da outra, em níveis. Observem. Toda a casa também com as suas escadas para poder acessar o andar superior. Tá? Os animais sempre ficavam embaixo, junto com os alimentos. Emocionante, muito emocionante, emocionante, super emocionante. Muito especial também. Aqui mais abaixo, mais casas, olha só. Estão vendo aqui? E do outro lado, aqui abaixo, exatamente, a sinagoga. Vou fazer o caminho agora da sinagoga, para vocês verem e adentrar a sinagoga. Já vimos a sinagoga de cima e agora vou mostrar a vocês a sinagoga adentrando a ela. Descendo aqui esse caminho. Vamos comigo. Bom, gente, descendo aqui, os arqueólogos encontraram habitações de mais de 3.100 anos atrás. Aqui. Achados arqueológicos, jarros da época do bronze, ou seja, da época dos cananeus. Antes, inclusive, dos judeus se assentarem aqui, do
povo de Israel tomar posse da terra. Como já vimos também mais cedo, as câmaras mortuárias, né, os domes, a forma que os cananeus enterravam seus mortos aqui. Então, antes, o povo de Israel, Gâmela já era habitada por cananeus. Vocês estão vendo habitações aqui, ó. As mais antigas ficavam aqui embaixo. Foram escavadas pelos arqueólogos na década de 70. Vamos seguindo. Estamos quase adentrando a sinagoga. Caminhe comigo, você que nunca pôde vir a Israel, nunca teve o privilégio. Então, caminhe comigo agora, vamos adentrar a sinagoga, como eles faziam normalmente na terça e no Shabat, os dias mais frequentados. Aqui é o que parece o mercado da cidade. E próximo à sinagoga, olha só o que temos aqui. O que é isso, gente? O que pode ser isso aqui, hein? Uma escada, olha só. Escada. Um local aqui escavado. O que vocês acham que é isso aqui? Um mikve. Um mikve, incrível, né? Então foi encontrado aqui um mikve muito grande, por sinal, coletivo. E não é à toa estar próximo à sinagoga, porque você, antes de entrar na sinagoga, se estivesse impuro, você poderia usufruir do mikve. Tá vendo aqui? É óbvio que tinham pedras fazendo um telhado, como lá em Corazim, mas já não estavam mais presentes aqui quando os arqueólogos escavaram essa cidade. Aqui você vê claramente o mikve. Havia telhados, tá? E eram utilizados de forma acordada entre homens e mulheres. Não se podia um homem entrar junto com a mulher, óbvio, né? Claro. Então as mulheres, elas tinham a vez delas, o momento delas. Não sei exatamente como era aqui na cidade, mas existia a vez de cada um, ou o dia de cada um especificamente, ou o horário de cada um. Aqui vocês estão vendo aqui imagens de mulheres, né, adentrando, porque elas tinham que adentrar ao mikve completamente nuas. Elas tinham que tomar um banho, não podiam tomar banho com roupa, elas tomavam nuas o banho. Então tinha que ter o máximo de privacidade. Agora vamos adentrar a sinagoga. Abençoado seja o Eterno. Uma sinagoga monumental, muito bonita. Vocês vão ter o desenho de como os arqueólogos acreditam que era através das estruturas que eles encontraram. Aqui nós estamos. Já vimos a sinagoga de cima. Agora estamos propriamente dito dentro da sinagoga. Você que está aí, adentre comigo. Em homenagem a esses guerreiros, esses bravos guerreiros judeus que resistiram aos romanos. Estou aqui agora e quero recitar com vocês o Matovu, em homenagem a eles. Matovu, Ohale Hayakov, Mishkenotecha, Israel, Matovu, Ohale Hayakov, Mishkenotecha, Israel,
Vani berov hasdecha avo beitecha estachave el heichal kochecha beira Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Yaakov, os teus tabernáculos, Israel. Em tua graça, em tua maravilhosa graça, adentrarei em tua casa, me prostrarei ali diante da tua presença, da tua santa presença, ó Eterno, Rei de todo o universo. Nós te amamos. Obrigado por estar aqui e testemunhar tudo isso, meu Pai. Eu te agradeço. Em nome de Yeshua, nosso Mestre, o teu ungido. Obrigado por estar aqui nesse lugar. Em memória de todos os habitantes dessa cidade, os corajosos habitantes de Gamla. Que a memória de vocês permaneça para sempre. Um beijo para todos. Um beijo para todo o povo da Teshuvá, espalhado pela face da terra. Que o Eterno te abençoe. Não tenho mais condição de filmar, estou muito emocionado. Shalom.